Na longa, e bota longa nisso, luta contra o HIV, um capítulo totalmente novo acaba de ser escrito. É um avanço que não só traz uma esperança gigantesca, mas que redefine o que a gente pensava que era possível na medicina genética. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. A notícia principal é essa aqui, bem direta. Um paciente de 63 anos conseguiu alcançar a remissão do HIV. E a chave para esse sucesso todo veio de um procedimento super complexo e arriscado, o transplante de medula óssea, que nesse caso específico trouxe um resultado, assim, extraordinário. E o que faz esse caso ser realmente único, de virar notícia no mundo todo, é a origem de tudo. Foi a primeira vez na história que a remissão veio de um doador de medula da própria família, o irmão do paciente. Esse laço de sangue acabou sendo a peça que faltava para um avanço científico que ninguém esperava. Então, vamos começar a explorar exatamente isso. Porque por trás de todos os dados clínicos e da ciência, existe uma história humana muito poderosa. E é nela que está a chave para a gente entender como uma simples conexão familiar foi capaz de mudar a história da medicina. Bom, o ponto crucial é este aqui. O doador não foi um estranho compatível encontrado num banco de dados. Foi o próprio irmão dele. E esse irmão carregava uma espécie de superpoder genético, uma mutação bem rara que o torna naturalmente resistente ao HIV. Foi esse presente genético que foi passado para frente no transplante. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo na ciência por trás desse quase milagre. Como é que essa resistência funciona na prática? A resposta tem um nome bem específico que está no centro de toda essa descoberta: a mutação genética CCR5 delta 32. E o mais interessante aqui é a simplicidade desse mecanismo. Pensa assim, o vírus HIV precisa de uma porta para conseguir entrar nas células de defesa do corpo, certo? O que essa mutação, a CCR5 delta 32, faz? Ela basicamente tranca essa porta. O vírus até chega, bate na porta, mas não consegue entrar. Fim de papo para ele. E como isso funcionou na prática? Foi um processo bem radical em 3 etapas. Primeiro, os médicos precisaram dar um reset no sistema, sabe? Eliminar as células imunológicas do paciente que eram vulneráveis ao HIV. Depois, eles infundiram as células tronco do irmão, aquelas que carregavam a mutação protetora. E por fim, essas células novas fizeram o trabalho delas. Construíram, do zero, um sistema imunológico totalmente novo e, dessa vez, blindado contra o vírus. E os resultados foram, sem exagero, espetaculares. O corpo do paciente não só aceitou as células novas, como adotou a mutação que protege. As células T dele, que são os soldados do sistema imune, se recuperaram, tanto em número quanto em força. E o teste de fogo foi esse. Mesmo 2 anos depois de parar todos os remédios, o vírus continuou indetectável. E não só no sangue, mas em todos os tecidos analisados. Ele simplesmente sumiu. O sucesso desse caso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se essa abordagem funcionou tão bem, por que a cura do HIV ainda é um dos maiores desafios da medicina moderna? Para a gente entender o tamanho desse avanço, primeiro a gente precisa encarar o tal do inimigo oculto. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com todos os coquetéis e terapias que controlam o vírus tão bem, por que a erradicação completa, o fim da história, ainda parece tão distante? A resposta para isso está numa única palavra: latência. O HIV tem uma estratégia de sobrevivência genial. Ele consegue se esconder, ficar inativo, tipo dormindo, dentro de algumas das nossas próprias células. E enquanto ele está nesse estado latente, ele fica invisível. Invisível para os remédios e invisível para o nosso sistema de defesa. O infectologista Ricardo Dias usa uma analogia brilhante para a gente conseguir visualizar o tamanho do problema. Ele compara esse reservatório de vírus adormecidos a um balãozinho que, mesmo com tratamento, vai esvaziando de forma agonizantemente lenta. Tão devagar que, para esvaziar por completo, levaria um tempo impressionante. Levaria cerca de 80 anos de tratamento sem parar para esvaziar esse balão por completo. Isso é mais do que a expectativa de vida da maioria das pessoas. E é exatamente por isso que parar de tomar um remédio é tão perigoso. Basta uma única célula com o vírus adormecido acordar para começar a infecção toda de novo. Então, com tudo isso em mente, como é que a gente deve chamar esse resultado? E, o mais importante, para onde a gente vai a partir daqui? Vamos esclarecer esses termos e dar uma olhada no futuro da pesquisa. Essa parte aqui é crucial para a gente falar a língua da ciência. De um lado, temos a remissão, que, como a gente vê, significa que o vírus está sob controle, mesmo sem remédio. Do outro lado, a cura, que seria a erradicação total, para sempre, do vírus.
É por isso que os cientistas, com toda a cautela do mundo, usam o termo remissão sustentada para esse caso. O vírus está quieto, mas ainda não dá para declarar a vitória final. Para ter certeza que há uma remissão, os médicos precisam dar um passo muito arriscado: suspender o tratamento. É o único jeito de saber se o vírus vai voltar ou não. E como os próprios pesquisadores admitem, as ferramentas que eles têm hoje para detectar o vírus em níveis baixíssimos são, nas palavras deles, da idade da pedra. Isso torna cada decisão um ato de muita coragem e incerteza. Bom, então o caminho a seguir já está sendo desenhado. A estratégia agora é comparar todos esses raros casos de remissão para tentar achar um padrão. O objetivo é identificar sinais, os tais biomarcadores, que possam prever o sucesso e principalmente entender em detalhes como as características genéticas do doador são fator decisivo em todo o processo. Cada caso de remissão como este é um passo gigantesco. Ainda não é a cura para todo mundo, claro, mas é a prova viva de que erradicar o HIV é uma possibilidade real. Esse avanço, que nasceu de um laço de família, não só dá novas ferramentas contra o vírus, mas nos força a perguntar: será que estamos testemunhando o início do fim da era do HIV?